Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e 3, e diz: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. E no versículo 3, volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda lei. Nesse texto aqui de Gálatas, Paulo fala a este povo que claramente dá para perceber que é um pessoal que acredita em Deus, sabe que Deus existe e quer levar uma vida correta, quer levar uma vida de santidade. Mas eles ainda estão muito presos em leis e regras do passado. Eles estão misturando tradições, leis que Deus deu para o povo de Israel há centenas, milhares de anos atrás, com uma coisa espiritual que vive para sempre e tem que ser para sempre. Quando Deus deu aquelas leis para o povo de Israel, ele estava pensando naquele povo, naquele momento, que se vestiam de um certo jeito, que tinham uma saúde de um certo jeito, que viviam em tendas no calor do deserto. Ninguém sai de casa e fica olhando para cima e falando: cadê o maná? Ninguém faz isso. Mas tem outras regras que tem gente que adora continuar a querer obedecendo, porque eles se sentem espirituais fazendo essas coisas, eles se sentem superiores. Então eles falam: ai, era assim que 2, 3 mil anos atrás Deus tinha mandado o pessoal se vestir, então é assim que eu vou me vestir hoje. Mas nós mudamos. Os tecidos mudaram. A nossa casa mudou. A gente não mora mais caminhando pelo deserto. Nós temos diferentes tratamentos médicos. Nós tratamos de algumas coisas que na época eles não tinham como fazer com mais inteligência, com mais sabedoria do que eles tinham capacidade naquela época. Os tempos mudaram. Eu não estou dizendo que o que a Bíblia nos ensina não é válido, ao contrário, é muito válido, porque é justamente sobre isso que a gente está falando. A Bíblia está nos ensinando isso. Está nos falando: olha, o que Jesus Cristo tem para nós, nesse Novo Testamento que nos é apresentado na Bíblia, é um caminho melhor, é uma revelação mais completa, é um caminho mais maduro, porque naquela época vocês estavam engatinhando, vocês estavam começando, e Deus estava ensinando vocês, ensinando o povo de Israel a ter uma legislação, porque eles não tinham, a ter saúde pública, porque eles não tinham, a ter as suas regras e seus credos. E com o passar dos anos, o próprio Senhor na Bíblia foi declarando que aquilo que Israel fazia era vazio, tinha perdido o seu significado. As muitas cerimônias e muitas regras e muitas roupas e muitas coisas que eles faziam de uma maneira vazia, faziam por obrigação. E Deus mesmo fala que ele preferiria que eles tivessem amor no coração, que eles tivessem um coração, né, derramado diante de Deus, que eles tivessem misericórdia do próximo, que eles ajudassem os necessitados, e que isso valeria muito mais do que um monte de sacrifícios que eles traziam e achavam que assim eles estavam sendo espirituais. É sobre isso que esse texto nos fala, sobre não ficar preso a regras e tradições e medidas. Ai não, você tem que deixar o seu penteado assim, porque se não estiver assim não é espiritual. Você tem que se vestir desta maneira, porque se você não se vestir assim não é espiritual. Ah, você tem que comer isso, mas não pode comer aquilo, porque se você não fizer isso, você não é espiritual. O que essas pessoas que pregam essas coisas, o que as pessoas que dizem essas coisas, de uma certa maneira, o que eles estão dizendo é o seguinte: é ridículo, mas eu preciso falar. Porque se a gente parar para pensar, é isso que eles estão dizendo. Olha, você pode levar uma vida com Deus maravilhosa.
você pode ser uma pessoa santa, você pode caminhar e se esforçar para ser um servo de Deus dia após dia, mas você faltou naquele evento, então você não é espiritual e tudo que você faz não vale nada. Ah, ou a sua roupa ela tem um comprimento errado, então você não é espiritual, então isso não vale nada. E assim as pessoas vão desmerecendo, jogando fora toda a vida espiritual que a gente tem com Deus e colocando importância em um monte de coisas que o próprio Senhor falou: para com essa aparência toda, para com toda essa cerimônia, para com todos esses rituais. Eu só quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Quando João Batista veio e Jesus Cristo diz que ninguém nascido de mulher era maior do que ele, que ele era um profeta do Senhor, ele era o enviado de Deus, a voz que clama no deserto. Quando João Batista veio, ele era estranho. Ele era incomum, ele se vestia de um jeito estranho e ele falava coisas que as pessoas não estavam a fim de ouvir. E com certeza, muitos deviam olhar para ele e falar: esse cara não é de Deus, porque um homem de Deus se veste como um sacerdote. Mas o próprio Jesus vai lá e mostra que ele é de Deus e confirma que ele realmente é de Deus porque ele se permite ser batizado por João Batista, mostrando na cara de todo mundo que aquele homem estranho, sim, estava fazendo a vontade de Deus. Porque o que é mais importante? Quantas vezes Jesus teve embates, teve discussões com os muito religiosos, com os sacerdotes, que com certeza se vestiam impecavelmente, falavam impecavelmente e levavam uma vida muito espiritual na frente dos outros, mas, e a palavra de Deus diz isso, Jesus conhecia o coração deles. Ele sabia que era tudo hipocrisia. Não que todas as pessoas espirituais sejam hipócritas. Os únicos que são hipócritas são aqueles que não admitem que são pecadores. Porque quando nós lemos esse texto de Gálatas, ele nos lembra de uma verdade absoluta da vida com Deus, que é: Cristo verdadeiramente nos libertou. Cristo nos libertou de verdade. E ele, aqui, né, Paulo vai bem pesado, assim, né, fala: você quer circuncidar? Você quer viver nas regras do passado? Você quer andar para trás e ignorar tudo aquilo que Jesus fez por você? Você quer ignorar Jesus na cruz para você falar assim: não é Jesus na cruz que salva, é o sábado. Não é Jesus na cruz que salva, é o comprimento da roupa. Não é Jesus que salva, é a quantidade de tempo que eu passo de joelho no chão orando. Se você quer ignorar o que Jesus fez, então vai. Mas vai completo. Se você acha que para ser salvo você tem que levar uma vida perfeita diante de Deus e não pode descumprir nenhuma regrinha, vai de cabeça. Por quê? Porque Jesus já nos libertou disso. Jesus nos mostrou um novo caminho. Jesus nos deu um caminho mais maduro. E ele fala: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Quer voltar para o passado? Quer andar para trás? Então vai. Porque Jesus libertou a gente, Jesus está levando a gente para frente, Jesus quer levar a gente para o futuro, para ter um relacionamento mais sadio, mais saudável, mais maduro, e vocês estão querendo voltar para o chão, estão perguntando cadê a chupeta. É isso que vocês estão fazendo. É só a gente parar para pensar sobre como é quando a gente é criança. Quando nós somos crianças, às vezes, você vai lá e você é criança. A criança é curiosa. Eu trabalho com criança. Eu sei, a criança ela é muito curiosa. Então, às vezes, ela não sabe que se ela colocar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. E ela vai e coloca e ela toma um choque. Talvez ela nunca mais repita aquilo. Talvez aquela sensação foi tão forte que para sempre ela grava: eu não posso fazer isso. Por quê? Porque me dá uma sensação ruim. Ela não entende, né, que é algo que ela não deve fazer, mas deu uma sensação ruim, então eu não quero sensações ruins, eu não vou fazer isso. E chega alguns momentos na nossa vida, quando a gente é criança, que algum superior, pai,
mãe, professor, alguém vai chegar para a criança e falar que ela não pode fazer aquilo. E hoje em dia na pedagogia tem umas frescuras, né? Tem gente que fala, não, não pode dizer não para a criança. Joãozinho tá segurando a cabeça do Pedrinho e socando, socando. O professor tem que ficar assim, Joãozinho, pare com isso, não bata no seu amiguinho. Tá lá batendo, 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 porque não pode dizer não. Não pode. Como que não pode dizer não? Se ninguém ensinar, como que as pessoas vão aprender? E a criança tem que aprender a lidar com frustração, porque senão ela vira um adulto que não sabe lidar com frustração. Não sabe ouvir não, e se chama alguém para fazer alguma coisa, a pessoa fala não, verá o quê? Não pode falar não, eu sou macho alfa, não sei ouvir não. Então é importante a gente aprender, desde criança. E por que eu estou falando sobre isso? Porque na nossa vida espiritual com Deus, quando a gente olha a revelação na Bíblia, parece que no começo Deus tratou a gente de uma maneira bem apropriada para a nossa imaturidade. Então o povo de Israel, Deus só chegava e falava, olha, não matem as pessoas. Não mate ninguém, tá? Não mate. Sabe o seu vizinho ali, ele tem uma esposa, sua vizinha tem um esposo? Não deseje, não tenha inveja, não queira o que é do outro. Tá vendo sua esposa, tá vendo seu marido? Seja fiel a ele. Deus está nos ensinando o básico do básico. É por isso que eu falo que tudo que está na Bíblia, mesmo que está lá no Antigo Testamento, por mais básico que seja, é útil, é importante, é a base, é o nosso fundamento. Mas muitos anos se passaram, centenas de anos se passaram, milhares de anos se passaram, e o povo de Israel e alguns povos ali em volta, né, da religião judaica, ainda estavam querendo viver do mesmo jeito que era milhares de anos atrás. Ainda queriam viver uma vida de algo, queriam que alguém tivesse do lado falando, olha, não pode, não pode. Como se fosse uma criança. Se você tem 35, 40 anos de idade, mais ou menos a minha idade, tem 40 anos de idade, e aí você vai no mercado, e aí você fala assim, vou pegar esse negócio escondido e vou guardar no bolso. De repente, aparece sua mãe do lado e fala, não pode, não pode, roubar é feio. Você não precisa disso. Você sabe que você não deve roubar. Você sabe que você não pode pegar sem pagar. Tem gente que faz mesmo assim. Sim, são pessoas que roubam, são criminosos. Existe criminoso no mundo. Mas a gente não pode querer ser criança a vida inteira. E quando a gente vê aqui, o pessoal estava preocupado com circuncisão, estava preocupado com trazer sacrifício, estava preocupado com o comprimento da roupa, com o sininho, com o pombo, com isso, com aquilo. E Jesus já veio, já trouxe salvação, trouxe libertação. E o povo ainda está querendo fazer sacrifício de animais. Deus já falou, para com isso. Isso daí de vocês, vocês fazem, mas vocês fazem por obrigação. Esquece. Não está valendo nada isso que vocês fazem. Eu prefiro que vocês se arrependam. Eu prefiro que vocês se entreguem. Eu prefiro arrependimento, coração quebrantado. Isso vai valer muito mais. Mas o povo de Israel não se entregava, não quebrantava o coração. O que eles faziam? A regra, a tradição. O que o fariseu fazia? Se entregava, se humilhava diante de Deus, quebrantava seu coração? Não. Fazia a regra. Porque a regra é fácil. A regra é fácil, a regra é só obedecer. Seu chefe manda você fazer uma coisa que você não quer fazer. Você vai lá e você faz. Com sangue nos olhos, com raiva no coração, mas você faz. Você obedeceu ao seu chefe? Sim. Vocês têm um bom relacionamento? Não. Porque talvez se ele não mandasse você não ia fazer. Você fez só porque foi obrigado. Você só aumentou, né, a sua raiva pelo seu ódio pelo seu chefe, porque ele fica mandando você fazer coisas que você não queria fazer. Isso não é um relacionamento de amor. Isso não é um relacionamento
recíproco entre Deus e nós. Deus quer ter um relacionamento de amor conosco, mas para isso nós temos que começar a amadurecer e parar de querer ficar, ai, mas qual regra que eu posso? Qual que eu posso? Eu já dei muita aula para adolescente, né? E tem muita adolescente que está começando e é exatamente esse tipo de pergunta que eles fazem. Eles falam assim, ai, pode fazer tatuagem? E se for tatuagem de rena? Ah, e se for não sei o que lá? Pode ou não pode? Ai, pode não sei o que lá, mas e se for uma tatuagem escrito Deus é amor? Ah, mas e se não for o quê? Que nem Paulo faz aqui e fala, você tá morrendo de fazer tatuagem, né, meu amigo? O que você tá querendo? Você tá querendo que eu diga pra você, vai, faz em frente, que não tem nada de errado com isso? Você vai ficar me perguntando, até você tentar achar uma brecha aqui no que eu tô te dizendo pra eu falar, vai, e você falar, ó, tá vendo? Eu fui porque o professor lá da igreja falou que eu podia. Você vê que já não tá no amor mais. Tá só na regra, tá só na obrigação, tá só no mandamento. Mas não tem vida, não tem andar com Deus, não tem caminhar com Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente fica igualzinha essas pessoas. Fixado nas regras, do que pode e não pode. Sabe quem era muito fixado nas regras? Os fariseus. Jesus ia lá e curava uma pessoa. E eles chegavam lá e falavam, curou hoje por quê? Hoje é sábado, não é dia de trabalho. Eles viram, acabaram de ver o milagre acontecendo diante dos olhos deles. Mas isso não vale nada. O que vale é você desobedeceu a regra. É claro, Jesus fez de propósito. Jesus fez de propósito para mostrar que não importava. Eles estavam muito preocupados com o dia sagrado, o sábado, o dia em que ninguém pode fazer nada, tem que ficar em casa ou na igreja refletindo e pensando em Deus, estando com Deus. Enquanto Jesus Cristo, aquele que é um com Deus, um com o Pai, estava lá caminhando. Deus estava caminhando no meio deles. E eles estavam apontando o dedo na cara do Senhor e falando que ele desobedeceu uma regra divina. Olha, que absurdo. Que ridículo. Dá para perceber como é ridículo isso? O pessoal olhar para Jesus e falar, ei, você está desobedecendo o mandamento do Senhor. Jesus é muito educado, né? Porque se fosse a gente, ia virar e falar assim, eu sou o Senhor. Eu fiz os mandamentos. E o mandamento maior vocês não obedecem, que é amar. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam mais preocupadas com uma regra do que em olhar e ver que tinha alguém que estava doente, alguém que estava à beira da morte e agora estava pulando, feliz, curado. Um milagre aconteceu. E eles estavam tão cegos que eles não prestavam atenção no milagre que Deus fazia. Só em julgar as pessoas que não estavam cumprindo as regras que eles achavam que eram espirituais e que isso fazia eles se sentirem melhor que os outros. Porque como eles cumpriam as regras espirituais, eles são espirituais. Mas quando a gente vê a atitude deles, a gente percebe que eles não tinham nada de espiritual. Nada. Jesus nos ensina que não existe nada mais espiritual do que amar a Deus e que amar o próximo. E que você pode falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, não vale de nada. Você pode pegar todo o seu dinheiro e doar para todos os pobres, mas se você não tiver amor no coração, não vale de nada. Aquelas pessoas vão ser abençoadas, claro, vão ser abençoadas. Deus está fazendo coisas maravilhosas na vida deles. Mas se você fizer por obrigação, se você fizer para se sentir melhor, se você fizer para falar assim, ó, olha só, peguei todo o meu dinheiro e doei, olha como eu sou incrível. Essa pessoa, ela comete o mesmo erro que os fariseus cometiam, que os judeus cometiam, que é o erro de não chegar diante de Deus e admitir,
Deus, eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. Como esse texto hoje nos fala, Cristo nos libertou. Não se submetam à escravidão da lei. Tem gente vivendo na lei. E essa pessoa está presa à lei, como se fosse um escravo que não pode sair, que não pode ter uma vida livre, que não tem direitos, porque ele vive preso à lei. Uma lei que a princípio Deus deu e sempre foi boa, mas o ser humano, como tudo que Deus fez, ele estragou. Tanto que os fariseus, eles pegam a lei de Deus e usam ela só para fazer coisa ruim. Nunca para amar o próximo, nunca para ajudar o necessitado. Por isso que eles brigavam tanto com Jesus, porque Jesus estava mais preocupado com a lei de Deus, que é amar as pessoas, amar a Deus. E os fariseus, eles já estavam vivendo ali, eram regras de homens, que se preocupa muito com religiosidade, com tradição, com medida, com porcentagem, com isso, com aquilo. O que Deus tem para nós é algo melhor, algo maior, algo mais perfeito, algo mais maduro. Que você possa compreender isso, que mais importante do que o cabelo, a roupa, o jeito, é o coração. E o coração a gente não tem como julgar. Então a gente tem que simplesmente obedecer a palavra do Senhor, parar de julgar as pessoas, parar de ficar pensando, esse aí não é espiritual, esse aqui é espiritual pra caramba. Aí de repente aquele que você achava que era espiritual pra caramba, faz uma coisa que você fica, pelo jeito ele não era espiritual como eu pensava, não é tanto quanto eu. Cuidado, senão você começa a virar um fariseu. Lembre-se que Jesus nos ensina a amar o próximo e amar a Deus. Nisso se resume todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Essa é a lei de Deus. Que você tenha um bom dia, queridos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Perdoe que agora no finalzinho meu vizinho decidiu furar a parede com a broca. Não sei se dá para ouvir ou não, mas... Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.